Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, vivendo esse tempo de meditação do mistério da vida e da missão de Jesus, nos é apresentado o Cordeiro de Deus. A Ele nós aderimos e manifestamos o desejo de segui-lo para onde for. Então, com o coração aberto ao chamado de Cristo, vimos a esta celebração para celebrar e adorar o seu mistério, que nós possamos, celebrar essa liturgia, refletir essa liturgia com muita fé. Então, a primeira leitura está em 1 Samuel capítulo 3, versículo 3 a 10, depois o versículo 19. 1 Samuel capítulo 3, versículo 3 a 10, depois o versículo 19. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-se. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu. Torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo, pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Então a gente viu aqui na primeira leitura Deus falando com Samuel, né? E aqui, ele pensou que fosse Eli, e Eli, disse, a ele, se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala, que o teu servo escuta. Porque ele percebeu que era o Senhor que chamava Samuel. E ali, quando o Senhor chamou Samuel, ele disse: Fala, que teu servo escuta. Então, que a exemplo do profeta Samuel, que deu atenção à palavra de Deus, que nós possamos, também ouvir a palavra de Deus, dar atenção à palavra do Senhor, escutar o seu chamado. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13 a 15, depois o versículo 17 a 20. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13 a 15, depois o versículo 17 a 20. Irmãos, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos?
porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, aqui, a segunda leitura fala que os nossos corpos são membros de Cristo. Então, que a gente possa, sempre e cada vez mais, glorificar a Deus, dar glórias e graças a Deus, né? Que a gente possa, né, sempre cada vez mais louvá-lo e glorificá-lo e anunciar a sua palavra, porque nós, né, os nossos corpos são membros de Cristo. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João capítulo 1, versículo 35 a 42. João capítulo 1, versículo 35 a 42. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. E este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Que quer dizer pedra. Então, João Batista, estando no mesmo lugar, parado, vê Jesus em movimento e percebe que sua missão de testemunha do Senhor está chegando ao fim. A passagem de Jesus sinaliza para João que chegou o momento de sair de cena, para que em direção do Messias de Deus brilhem todos os holofotes. Estando com 2 dos seus discípulos, João proclama que o Salvador, que o Redentor, o Cordeiro de Deus, se apresentou ao mundo para salvá-lo. Os 2 discípulos de João o deixaram e seguiram a Jesus, representando a passagem do Antigo para o Novo Testamento, que é o próprio Jesus. As primeiras palavras de Jesus no Evangelho de João propõem a questão indispensável dirigida ao ser humano desejoso de ser discípulo de Cristo. O que estás procurando? Essa pergunta denota a inquietação da procura humana por aquilo que lhe preenche a alma, que lhe conduz à plenitude da vida, satisfazendo seus anseios mais profundos, seu desejo de eternidade. No entanto, a descoberta é progressiva. Vinde ver, e saberás que onde Jesus mora, onde vive, com quem vive. Em outro momento do Evangelho, André, sabendo onde Jesus permanecia, conduziu seu irmão, Simão Pedro, a Jesus. Esta é a missão de cada discípulo ao longo da história. Primeiro experimentar Jesus, entrar em sua intimidade, aprender dele, para que assim se torne um apóstolo, conduzindo os irmãos a Cristo, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.